Bom, o trânsito em todo o Brasil tem tirado a vida de muitas pessoas. As principais causas são imprudência e a falta de atenção. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Luiz Henrique de Melo Santana. Ele que apresenta um programa falando sobre esse assunto na Rádio Cidade aqui em Paranaguá. Luiz, seja bem-vindo ao canal da TV Macugu. Esse que é o espaço no YouTube que oferece informações diversas, além de entretenimento. Muito obrigado, Ed, pelo espaço, pelo convite. Esse assunto específico trata-se sobre o número elevado de acidentes no país, no estado e também no nosso município de Paranaguá. Eu acho que é muito importante esclarecer e apresentar alguns fatores que colaboram para que esse número de acidentes continue crescendo no país todo. Luiz, transitar por Paranaguá passou a ser um fato preocupante devido ao grande número de acidentes registrados. Hoje nós temos uma população estimada de 154.936 pessoas. O que se pode fazer para que não tenhamos mais acidentes no futuro? Ed, é importante esse número, 154 mil pessoas, 154 mil habitantes em Paranaguá. Para você ter uma ideia, são mais de 65 mil veículos registrados em Paranaguá em circulação. Então a gente tem que levar em consideração que além dos veículos registrados aqui, também temos veículos das praias aqui, Pontal do Paraná, Matinhos, Caiobá, Guaratuba, pessoal de Antonina, de Morretes, que circula diariamente pela nossa cidade, sem contar os caminhões que por aqui trafegam devido ao nosso porto, que é um dos principais portos do país e também da América Latina. Então esse número elevadíssimo leva muito em consideração o número de habitantes e equivalendo-se do número de veículos que circulam na cidade de Paranaguá. Luiz, e quais são, na sua opinião, as principais causas desses acidentes? Você citou duas delas, que é a falta de atenção e a imprudência, mas eu prefiro pontuar como a máxima de quem fala de trânsito, que acidentes não acontecem, eles são provocados por três fatores: imprudência, negligência e imperícia. O que é imprudência? Imprudência é deixar de tomar o devido cuidado e se arriscar, por exemplo, dirigir falando ao celular, dirigir em alta velocidade, beber e dirigir, isso trata-se de imprudência. Negligência é deixar de tomar os cuidados que se deve tomar para evitar acidentes, por exemplo, fazer revisão periódica do veículo, reparar a calibragem e situação dos pneus, luzes de freio, estado do freio, enfim, isso trata-se de negligência. Eu estou falando isso por parte dos motoristas. Também existe a parte negligente do poder público, mas não vamos entrar nesse assunto. E a imperícia também trata-se de pessoas que não têm a devida habilidade para conduzir certos veículos e acabam, por essa razão, causando ou promovendo acidentes de trânsito. Você tem ideia, Luiz, do número de acidentes ocorridos em Paranaguá nos últimos anos? O número é elevado. A Semana Nacional do Trânsito tem como projeto diminuir no país todo em 50% o número de acidentes causados e promovidos por diversos fatores, esses que eu acabei de citar. Porém, em Paranaguá, você não tem visto campanhas educativas, blitz educativas, como é que eu posso dizer melhor? Você não tem visto uma educação efetiva para o trânsito, tanto nas escolas quanto nas empresas, muito mais ainda no próprio trânsito. Você só vê guardas civis municipais, com o devido respeito à corporação, que eu tenho muito, atuando com o educador de trânsito quando existe o Maio Amarelo, na semana do Maio Amarelo, e a Semana Nacional do Trânsito, que é em setembro. Isso precisa se estender por todo o ano. A gente tem como exemplo a Ilha dos Valadares, que recebe hoje uma linha de ônibus e não tem um anel viário. Você sabe que hoje o maior bairro da cidade é a Ilha dos Valadares, conta com cerca de 30 mil pessoas, e a ilha ainda não conta com um anel viário, ou seja, não conta com uma rótula para que os veículos possam circular dentro da ilha. Então falta infraestrutura,
falta desenvolvimento, mas principalmente falta educação para o trânsito, o empenho tanto da parte pública quanto das pessoas, né, da sociedade como um todo, em se educar para um trânsito melhor, mais consciente e seguro na cidade de Paranaguá. Eu vejo muito as pessoas dizerem que quando acontece um acidente em um cruzamento, precisa se colocar um semáforo ou uma lombada naquele cruzamento, Ed. Mas isso é um erro muito grande. Por quê? Acontecem também acidentes em cruzamentos semaforizados. Então, se a resposta fosse certa, que se aconteceu um acidente deveria ser colocado um semáforo, então por que aconteceu um acidente num cruzamento com semáforo? Falta educação, falta uma mudança de comportamento, falta um comprometimento a mais, tanto da população quanto do poder público relacionado à educação para o trânsito. Sabemos também que em Paranaguá há um grande número de usuários de bicicletas. Segundo uma matéria da Folha do Litoral de 19 de abril de 2018, havia 115 mil bicicletas. Há ciclovias para todos? Infelizmente, Paranaguá conta com apenas 32 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na cidade de Paranaguá, todos com sentido duplo. É muito pouco, né? São 32 quilômetros de ciclovias, entre ciclovias e ciclofaixas na cidade de Paranaguá. Isso precisa ser ampliado, né? Tanto nos bairros, em vias onde a gente vê um grande número de circulação de bicicletas. Paranaguá é a terceira cidade com maior número de bicicletas no país. Então conta, em terceiro lugar, são duas cidades, uma cidade do norte e uma do nordeste que estão em primeiro lugar, e em terceiro lugar a cidade de Paranaguá. Esse número é verdadeiro, mais de 100 mil pessoas têm bicicleta. Aqui cada casa tem uma bicicleta, essa que é a verdade, pelo menos uma. Então é preciso o quê? Equipamentos de proteção que são obrigatórios por lei, mas que não são utilizados aqui, como antena corta-pipa, por exemplo, como capacetes, como olhos de gato nas bicicletas, para mostrar. Outro erro que a gente vê muito, que acabam acometendo ciclistas de atropelamentos até fatais, é que muitos não usam roupas claras ou chamativas no período noturno e em dias de chuva. Esse é um propenso a acidentes, inclusive acidentes fatais, na cidade de Paranaguá envolvendo ciclistas. É preciso investir em mais ciclovias e ciclofaixas e principalmente é preciso investir numa cultura do uso desses espaços específicos para os ciclistas. Em relação a esse assunto, bicicletas, trânsito na Ilha dos Valadares, você citou agora há pouco a falta de uma educação nesse sentido para facilitar a vida de todos. Para você ter uma ideia, há duas principais vias, a Vicente Elias, que é a antiga Rua 28, e a Rua 33, que hoje é denominada Natanael Corá. Enfim, tem várias ruas e ruelas na Ilha dos Valadares, e o que preocupa a população é que não há uma certa conscientização de quem está utilizando não as vias principais, mas as outras vias. Ou seja, há sempre acidentes. O que é preciso fazer para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência em relação a isso? É um problema cultural. Eu não posso ser preciso aqui em quantos anos a ilha é habitada, mas a gente coloca dos anos 90, a ilha tinha cerca de 10 mil habitantes. Hoje, nós estamos em 2020, a ilha conta com mais de 30 mil pessoas. Então é um número elevadíssimo de pessoas que se criaram, cresceram. Geralmente as pessoas que moram na ilha são pessoas que ali nasceram, ali são criadas, né? Não, dificilmente são pessoas oriundas de outras regiões. Então é preciso, primeiramente, uma educação, uma conscientização para que essa cultura que existe na ilha, com o devido respeito, obviamente, precisa ser mudada. A gente olha hoje, a ilha recebe mais de 1.000 veículos por dia em relação à balsa. Você imagina, Ed, se for criado um anel viário e também o alargamento da ponte da Ilha dos Valadares, assim será livremente aberto ao público, a qualquer que seja que queira adentrar com o seu veículo na ilha. Você imagina o caos que vai se implantar na ilha se antes de tudo isso não sejam feitas
vias preparadas para receber todo esse fluxo de veículos e principalmente uma conscientização e uma educação da população para o trânsito. Nós sabemos que, como os moradores da ilha já se fazem a vida toda ali, costumam andar pelas ruas, um ao lado do outro, não em fila indiana, costumam deixar carros, motocicletas e até bicicletas no meio da rua, porque isso são hábitos, é uma cultura que se arrasta pelo longo dos anos e em momento algum pensou-se nisso. Então esse é o momento de se pensar em uma mudança de cultura e educar os insulanos aqui do nosso Valadares sobre o trânsito. Eu já falei sobre isso em uma outra reportagem que ainda fui questionado. É preciso em algumas vias encurtar as calçadas e alargar as ruas. É preciso em algumas outras circunstâncias, como a criação do anel viário, tirar algumas casas que estão dentro do mapa da ilha, no meio de ruas, impedindo a criação desses anéis, desapropriar 5, 7, até 10 casas desses locais para que o desenvolvimento aconteça, obviamente, realocando essas pessoas da melhor maneira possível, mas trazendo desenvolvimento, infraestrutura, mas eu sempre digo, antes de tudo, conhecimento, uma mudança de cultura, de ideologia, de identidade, o que não se pode fazer do dia para a noite. Isso é algo que precisa ser feito ao longo do tempo, na verdade já deveria estar sendo feito, mas como não foi até então, partimos de agora, ao longo do tempo, uma cultura de educação para o trânsito, para os nossos insulanos, mais de 30 mil pessoas que habitualmente têm os seus costumes de transitar e até de parar. Nós sabemos que tem muitas carroças na ilha também, é algo muito comum na ilha, além de bicicletas, motocicletas. Então tudo isso precisa ser educado de uma forma consciente e responsável pelo poder público e que haja uma aceitação da parte da população. Gostaria então que você aproveitasse esse espaço que o canal da TV Bacucu está oferecendo a você para convidar a população, as pessoas interessadas nesse assunto e acompanhar o seu programa, o seu trabalho. Nós sempre estamos, hoje nós tínhamos um programa na Rádio Litoral Sul FM, de Olho no Trânsito, passamos para a Rádio Aliança com Falando de Trânsito, fui colunista do JB Litoral por 1 ano e meio, assinando uma coluna falando de trânsito, e hoje nosso programa é na Rádio Cidade FM 97.3, aqui no Centro Histórico de Paranaguá, programa falando de trânsito todos os sábados, das 10 às 11h30 da manhã. Nós falamos de diversos assuntos de trânsito. Também temos a página no Facebook falando de trânsito. Então você que quiser ficar bem informado relacionado ao trânsito, acesse a nossa página falando de trânsito, ou então acompanhe o nosso programa na Rádio Cidade FM 97.3, todos os sábados das 10 às 11h30, tá bom? Você é meu convidado, agradeço ao espaço, Ed, ao convite. A gente está sempre aqui à disposição para poder falar de trânsito, de mobilidade urbana e sobre o desenvolvimento necessário de cultura e da infraestrutura da nossa cidade. Então, para você que está sempre acompanhando o canal da TV Bacucu, um assunto importante que o Kaique trouxe, falando a respeito do trânsito, não só de Paranaguá, mas também destacando a Ilha dos Valadares. É importante você acompanhar esse trabalho, não só na Rádio Cidade em Paranaguá, como também neste canal que oferece esse assunto importante para você. Seja sempre bem-vindo, acompanhe, curta e, acima de tudo, compartilhe o nosso canal. Inscreva-se.